Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O bom pastor. Queridos irmãos e irmãs, o quarto domingo da Páscoa é conhecido como o domingo do bom pastor, porque todos os anos a liturgia propõe uma passagem do capítulo 10 de São João, na qual Jesus é apresentado como o bom pastor. Pastor é aquele que vai à frente do rebanho para indicar o caminho que conduz às pastagens e às nascentes de água. No Antigo Testamento, essa imagem era muito familiar ao povo judeu. Muitos líderes foram pastores, tais como Jacó, Moisés, Davi. Frequentemente, Israel é comparado a um rebanho, do qual Deus é o pastor. Ezequiel afirma que o próprio Deus assumirá a condução do seu povo. Ele porá à sua frente um bom pastor que o livrará da escravidão e o conduzirá à vida. E essa promessa se cumpre em Jesus. Ele é o bom pastor. A primeira leitura narra a primeira viagem apostólica de Pedro e Barnabé. Que dinamismo desses dois apóstolos! Espalharam a boa notícia por todas as nações, porque era a consciência de Paulo de levar essa boa notícia a todos. E diante da proposta cristã surgem duas reações bem diversas diante da palavra proclamada, anunciada. Por exemplo, os judeus pensam ter o monopólio de Deus e da verdade. São ovelhas fechadas que ficam indiferentes às propostas cristãs. Resistem no máximo, perseguem Paulo, Barnabé, e daí está dizendo por inveja, porque eles perceberam que o povo acorria a Paulo e Barnabé para ouvir a palavra. E muita gente na Antioquia estava assim sequiosa a ouvir essa palavra. E eles começaram a se seguir. Os pagãos respondem com alegria e entusiasmo. Pagãos aqui estão todos os povos que não são judeus. Então, tudo que não é da raça judaica é considerado pagão. E assim os pagãos respondem com alegria e entusiasmo. São ovelhas atentas à voz do pastor e dispostas a segui-la. Representam os praticantes aqui, acomodados, que têm medo da novidade de Deus, e os afastados na caminhada da fé, mas abertos à novidade de Deus. Na segunda leitura, Jesus, o Cordeiro Pascal, vencedor da morte, é o pastor que conduz o povo às fontes da água viva. No Evangelho, Cristo se apresenta como o bom pastor. O texto
é uma catequese sobre a missão de Jesus. Consiste em conduzir os seres humanos às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas de onde brota a vida em plenitude. É uma linguagem metafórica, poética, mas que comunica uma realidade profunda. Na parábola vemos duas atitudes. Primeiro, a atitude do pastor Cristo. Qual é a atitude? Dá vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Cuida delas, jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Muitos ficam perturbados diante das falhas de representantes da igreja, das crises e confusões que percebem nas comunidades. A igreja não está confiada apenas nas mãos de pastores humanos. Os pastores humanos são apenas instrumentos necessários e imperfeitos do único pastor que guia a igreja e que nos garante: eu mesmo dou a vida por elas e ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Quem são os verdadeiros pastores? Hoje, muitos se apresentam como pastores, prometendo vida, conforto, felicidade. Em quem devemos confiar? Quem são os verdadeiros pastores? Cristo é o único pastor dos cristãos, da igreja, na qual os demais pastores são apenas instrumentos. Quem são os pastores? Pessoas que presidem e animam nossas comunidades cristãs. São os nossos bispos, padres, ministros, apesar dos seus limites e imperfeições. Mas o único pastor que devemos a escutar e a seguir sem condições é Cristo. Quem são os pastores? Pessoas que ensinam a mensagem de Cristo. Os pais, os mestres, os catequistas, os companheiros de trabalho que se comportam com honestidade, a mãe que, marcada pela dor, tudo suporta com paciência e com amor, o pai que educa o filho para o perdão, para a reconciliação, para a partilha. Então, pastores, em vários momentos nós podemos ser pastor, mas podemos também alternar isso e ser ovelha. Quem é pai, mãe, quem é mestre, quem é dirigente de alguma entidade, coordenador de algum grupo, de alguma pastoral, de algum movimento, pode exercer a função de pastor, mas em muitos momentos nós somos também ovelhas. Somos também, como aqui, essa assembleia é a assembleia do povo fiel a Cristo, que é a igreja, que tem como pastor o Cristo e como seus representantes que orientam o rebanho, que são os padres na comunidade, os nossos bispos do Brasil, que reuniram, encerraram agora mais uma assembleia geral. Nesse sábado eles encerraram, mas todos preocupados com dirigir bem a igreja, como orientar bem o rebanho, por que águas nós devemos ir, como interpretar e encarnar a palavra de Deus no hoje na nossa história, porque a palavra de Deus é uma palavra encarnada, ela não está no mundo da lua, ela se faz história na nossa história. Então há uma preocupação de dirigir bem e às vezes de chamar a atenção.
confrontar o rebanho, mostrar que tem certas coisas que precisam ser melhoradas, que só é a dimensão profética da palavra. Anunciar, denunciar, mas tudo com zelo, com muito amor, por causa do rebanho. E aí, quais são as características do bom pastor? E que deve ser a característica de todos que exercem essa missão nos diversos contextos e ambientes. O bom pastor abre caminho, conhece suas ovelhas, é providente, vigia as ovelhas e as cura, deseja salvar todo o rebanho, é missionário, é coração. E por falar em coração, ele é compaixão, é ternura, é amor, é acolhida. O bom pastor tem um coração tão grande para amar a todos. Nesse coração cabe todo mundo. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. A segunda atitude, a atitude das ovelhas, elas escutam. Como é difícil ouvir, como é difícil escutar. Devemos, para crescer na vida, em primeira escuta de nós mesmos. Isso pressupõe silêncio, e se pressupõe encontro com a gente mesmo, perceber-me como sou, deparar-me com a minha própria verdade, formar bem a minha consciência em torno de valores, formá-la em valores, de modo que a última instância de decisão que nós temos na nossa vida é agir segundo a consciência. Então a consciência é bem formada, ouvir a voz de dentro do seu interior. É ouvir a voz de Deus, é ouvir a voz de Cristo. Siga esta voz. Mas para isso precisa treinar. Hoje em dia, a gente só quer mais falar, mas difícil de escutar. Mesmo quando a pessoa está falando, a outra pessoa nem espera que ela termine e quer já falar. Todo mundo quer falar, mas é necessário ouvir. As ovelhas escutam, e quem escuta obedece. Na raiz da palavra ouvir, a raiz latina, ouvire e audire, tem um sentido na mesma raiz. Quem de fato ouve, obedece. Então a obediência supõe a obediência à pessoa que fala. A obediência à escolha de vida daquele que se dirige a nós. Na igreja, por exemplo, tem os pastores, tem o padre, que tem toda uma missão de orientar o povo. Tem diretrizes da nossa diocese, da nossa igreja. Como que devem ser os grupos, os movimentos, as famílias, como que os jovens devem se encaminhar, as crianças. Tem orientação para todo mundo. O que é a catequese? Se não orientar dentro do projeto de Deus. Crianças, jovens, adultos, em todas as áreas, deixando-nos conduzir, nos guiar. As ovelhas conhecem, envolve toda a pessoa humana, mente, coração, vontade, deixando-se transformar pela sua voz no caminho da vida. E não só escutam, mas seguem. Interessante, escutar e seguir. Quem de fato escuta, segue. Ela segue em Cristo, torna-se o único guia de sua vida. Quem são as ovelhas desse rebanho? Só os que foram batizados e estão associados a uma paróquia?
Só os que frequentam regularmente a igreja? São todas as pessoas que escutam a sua voz e o seguem. Não é só aquele que diz Senhor, Senhor, que entra no reino. É aquele que faz a vontade de Deus. Pode ser discípulo do bom pastor também aquele que, embora não conheça Cristo, mas se sacrifica pelo pobre, pratica a justiça, a fraternidade, a partilha dos bens, a hospitalidade, a fidelidade, a sinceridade, a recusa à violência, o perdão aos inimigos, se compromete com a paz. Tanto aí um leque de possibilidades que temos de manifestar que estamos de fato ouvindo a voz do nosso pastor. Conheço as minhas ovelhas. Não adianta a gente enganar a Deus. Ele sabe das nossas invenções, das nossas práticas, das nossas atitudes, seja quais forem. Ele nos conhece e sabe quem é quem. Celebramos hoje o 50º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Na mensagem para hoje, o Papa Emérito Bento XVI convidava a todos para refletir sobre o tema As Vocações, sinal da esperança fundada na fé, no contexto do Ano da Fé e do 50º da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II. Queridos irmãos, dois aspectos enriquecem a vida cristã neste momento. Prestemos bem atenção: a comunhão e a doação de si. Jesus entra em comunhão com o seu rebanho e se doa voluntariamente pela salvação dos seus. Essa comunhão e autodoação tem sua fonte no amor entre o Pai e o Filho. Comunhão e autodoação é o modo de ser de Deus. Por meio de Jesus, passa a ser o modo de ser dos cristãos. Por isso, a vida cristã não se afirma na indiferença, na distância ou na separação, mas no amor. Aquilo que para os outros é sem importância, porque não toca diretamente nossa vida, passa a ser importante porque bebemos de uma fonte de amor. Assuntos e realidades como a fome, a violência, a dependência química, a injustiça que arranca os direitos essenciais à vida, as doenças, a corrupção que criminosamente se propaga entre nós. Esse problema que tramita do aborto, cristãos católicos a favor do aborto, que contradição! Por mais argumentos ideológicos que possa fazer, mas temos que ser pela vida e ouvir essa voz que vem da palavra, que vem do magistério da igreja. Não matar. Aborto é matar. É um assassinato que se comete a um ente querido de Deus, um nascituro que não tem com que se defender. Há aqueles argumentos: eu posso fazer do meu corpo como bem entendo, eu posso tomar a decisão, ninguém pode interferir. Mas e o ente que está dentro? Também não tem os mesmos direitos? E pior, que não pode se defender. E quantos aplaudem? É não saber ouvir a voz do interior, é não dar caminho à palavra de Deus, orientados tão somente pela fantasia.
queridos irmãos. Então, por isso que a igreja se interessa por tudo isso, são do nosso interesse e exigem ações da nossa parte em vista que propagam entre nós, em vista da vida e da salvação de todos. Por isso que tem que ter cristãos na política, tem que fermentar em todas as áreas do Evangelho, a boa nova, ser luz. Tudo isso se interessa assim, ser a presença do pastor. E é interessante a gente notar que na igreja nós temos várias pastorais: pastoral da família, pastoral do jovem, pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral da educação, pastoral. Todas, o que pastoral é? É o agir do pastor nas diversas circunstâncias. Pastoral vem de pastor, que deve ser essa presença. E quem assume uma dessas propostas está assumindo a voz do pastor. A experiência da ressurreição não pode ser entendida como graça particular, porém como missão, norma de uma vida aberta e devotada aos outros. Não é necessário bancar o super-herói atento aos atos criminosos ou perigosos, ou perigos sofridos por outro. A vida exige que trabalhemos, cumpramos nossas obrigações, façamos nossos deveres, como cuidar da casa, da família, da própria saúde, até mesmo do lazer e do descanso. Contudo, é preciso encontrar lugar para o amor abnegado, gratuito e desinteressado. Eu preciso não dar tempo de fazer assim: o que a comunidade espera de mim? Os apelos: pastoral dízimo está precisando de agentes, pastoral familiar precisando de agentes, o serviço da escuta, da acolhida está precisando de gente. Por que você não se coloca isso aqui? O sentido de pertença é o sentido do cuidar daquilo que é nosso, aquilo que Jesus nos apresenta. Então, zelar por tudo isso é seguir o pastor, encontrar tempo para sair de si e encontrar outro que necessita. Basta abraçar uma causa, dedicar-se a uma meta em prol de uma situação, agremiar-se a um grupo, dar sua contribuição para um mundo melhor. Quem sabe assim o amor de Deus se torna mais evidente ao mundo tão fechado e ensimesmado. Nós não podemos ficar acomodados, parados no nosso mundo. Precisamos agir, e agir de uma forma comunitária, eclesial. Isso é ouvir a voz do pastor, a voz do magistério da igreja. Estamos para celebrar o 12º encontro de casais com Cristo da Paróquia Casalística no mês de maio. Quantos casais que fizeram essa experiência? Muita coisa mudou na vida, na família, nas relações. O encontro com Cristo muda mesmo. Mas quantos se afastaram? Já não ouve mais, não frequentam mais nada. Muitos deixaram seus grupinhos, o espaço do crescimento. Já me basta assim mesmo. Tantas são as desculpas, tantas coisas que a gente vai interpondo que atrapalham isso. Mas precisa retomar, cultivar isso, ser uma instância de serviço, de encontro na comunidade. No próximo domingo, vamos ter o reencontro dos adolescentes, aqueles que já fizeram EAC. Quantos passaram também pelos encontros do EAC e que hoje já não frequentam mais nada na igreja? Quantos que foram crismados? E crisma quer dizer assumir uma atitude adulta, madura, decisiva no segmento de Jesus, na comunidade. E quantos se afastaram?
Fizeram da Crisma só um momento celebrativo. Todo mundo faz, minha mãe pede, meu pai, então morreu aí. Não tem compromisso com nada. Fica um cristianismo do oba-oba, do sentimentalismo, da emoção, e não tem ação. Quantos que entram nessa, entrou na barca do mundo, só emoção, a emoção passa tudo, não tem consistência na sua fé. O grupo é uma instância do conhecimento, do aprofundamento. São apelos que vêm da palavra. Vamos pensar um pouco, queridos irmãos. Eu estou dando ouvido ao pastor? Eu estou seguindo as orientações que a igreja me dá, que a igreja está aí, orientando no campo da comunidade, da liturgia, das coisas, como nós devemos fazer. Orientação não falta. Não falta. Falta seguimento, compromisso, obediência. Pensemos um instante. E agora, vamos renovar o nosso compromisso, a nossa profissão de fé. Vamos fazer em dois corpos o que está em negrito.